Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Cinema. Eu sou a Maria Clara Magalhães, aluna de jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora e bolsista do projeto Cinemas de Rua da Faculdade de Comunicação da UFJF. Hoje eu vou conversar com Ria Brandão sobre o e-book Histórias de Cinemas de Rua de Minas Gerais e o seu trabalho de investigação sobre a história da exibição cinematográfica em Juiz de Fora entre os anos de 1897 e 1912. Rian é mestre pela UFJF em Artes, Cultura e Linguagem. É integrante dos grupos de pesquisa CPCine, História, Estética e Narrativas em Cinema e Audiovisual da UFJF e do grupo Modos de Ver, Estudos das Salas de Cinema, Exibição e Audiências Cinematográficas da ESPM. Organizou o e-book sobre os cinemas de rua de Minas Gerais em parceria com a Alessandra Brum, que a gente já conversou aqui no Papo de Cinema. Atualmente, Rian é doutoranda em cinema e audiovisual na Universidade Federal Fluminense e na Ghent University, na Bélgica. Então, para começar, Rian, você era um frequentador de cinema de rua aqui em Juiz de Fora? Qual que você, sim, mais frequentava? Olá, Maria Clara, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para esse papo. Queria agradecer a você, ao João, Luísa, a Cristina Mussi e a todos os demais integrantes do grupo de pesquisa dela. Sim, eu fui um frequentador assíduo dos cinemas de rua de Juiz de Fora. Eu nasci aqui em Juiz de Fora e eu tenho memórias de dois cinemas em específico. O primeiro deles, a minha memória de ida ao cinema mais antiga é do Cine Veneza, um cinema que existiu na Avenida Rio Branco. Eu me lembro que em 2000, eu devia ter mais ou menos ali, quase 9 anos de idade, eu fui assistir ao filme do Pokémon com os meus amigos. O primeiro filme daquele desenho era o desenho que na época era febre entre as crianças, essa da minha idade, né, na época. Essa era a minha memória mais antiga, mas de certa forma o cinema de rua que eu mais frequentei em Juiz de Fora foi o Palace, né, ali na Rua Alfield. Os meus avós paternos, eles moravam, quando eles eram vivos, naquela galeria Tenente Belfort Arantes, que é uma galeria que liga a Rua Alfield à Rua São João, ou seja, era muito próximo do Cine Palace. E não foram poucas as vezes em que eles me levavam ao Palace para assistir a algum filme, ou então que eu ia, enfim, com meus amigos ao Palace. E uma coisa que eu queria destacar do Palace é que a programação, né, era muito diversa, muito diversificada. Apesar do Palace também passar os blockbusters norte-americanos, como os cinemas dos shoppings faziam na época, o Palace ele exibia muitos filmes europeus, muitos filmes brasileiros. Então, assim, eu tenho lembranças, por exemplo, de ter ido assistir a um filme dinamarquês chamado A Caça, que é um filme muito bom, muito interessante, e que eu estava sozinho na sala, no Palace. Era uma sessão às 2 horas da tarde, então, assim, não tinha outros frequentadores. Então, eu tenho memórias, assim, muito boas e muito fortes desse cinema. Então eu acho que foram os dois cinemas que eu frequentei mais assim durante a minha infância e adolescência, enfim. Então eu acho que seriam esses dois cinemas assim que têm as memórias mais firmes, mais fortes. A sua publicação sobre o audiovisual, ela é bem diversificada, mas quando e como que surgiu o cinema de rua na sua pesquisa? No caso, quando que surgiu o cinema de rua em Juiz de Fora ou o meu interesse para Não, o seu estudar essas interesse. salas? O meu interesse, certo? É. Sim. O meu trabalho de monografia e o meu trabalho de mestrado foram temas completamente diferentes, apesar de estarem ligados também com o cinema, com a produção audiovisual. Mas desde 2017, segundo semestre de 2017, quando eu comecei o meu doutorado na UF e depois, posteriormente, lá na Bélgica, na Ghent University, eu resolvi mudar um pouco o meu foco de pesquisa para trabalhar um pouco com as salas de cinema e com o estudo dessas salas de cinema. Quando eu entrei no doutorado, a minha pesquisa era outra. A minha pesquisa era sobre as salas de cinema
das periferias de Paris. Eu queria analisar as salas de cinema que exibiam filmes, principalmente filmes árabes, e as práticas de ida ao cinema dessas audiências magrebinas, né, dessas audiências norte-africanas, após a Segunda Guerra Mundial, nesses 30 anos, nesses Le Temps Glorieux, nesses 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu fui para Paris, eu fiz a pesquisa em Paris, só que no meio da pesquisa a pandemia estourou. E aí todos os arquivos fecharam, eu voltei para o Brasil e tive que mudar o tema da minha pesquisa, né? Eu não consegui concluir a pesquisa que eu tinha iniciado no meu doutorado. E aí o meu orientador, professor João Luiz Vieira, ele sugeriu, já que eu já tinha uma pesquisa em paralelo sobre uma sala específica da cidade, que era o Cine São Caetano, ele me sugeriu fazer uma pesquisa, mudar o tema para algo relacionado à cidade. E nesse sentido, eu escolhi um pouco fazer, eu escolhi, né, alterei a minha pesquisa para uma análise dos primeiros anos da história da exibição cinematográfica em Juiz de Fora. A minha intenção no início era ir de 1897, que foi a primeira exibição, até 1929, que era a fundação do Central e do Glória, que foram dois cinemas muito importantes para a cidade ao longo do século XX. Só que, durante esse percurso, eu descobri uma grande quantidade de informações sobre esses primeiros anos, esses primeiros 15 anos, né, até ali 1912. Então, eu decidi restringir ainda mais a pesquisa do meu doutorado. Então, atualmente, eu estou trabalhando com esse período de análise. Mas, assim, era um tema que sempre que eu sempre via com bons olhos, eu sempre quis pesquisar, né? É um tema que eu acho extremamente importante e fundamental. Então, assim, toda essa confusão que aconteceu durante o meu doutorado só veio a fazer com que eu tivesse esse novo foco agora para pesquisa dentro de Juiz de Fora. E como que foi a produção e a organização do e-book Histórias de Cinema de Rua de Minas Gerais, com Alessandra Brum? Isso. Eu recebi o convite da Alessandra para organizar junto com ela o primeiro encontro de pesquisadores em histórias de cinema de Minas Gerais. Esse encontro ele era muito importante porque ele dava visibilidade para essas pesquisas. Eu costumo dizer que nós que pesquisamos cinemas de rua em diversas cidades do país ou do estado, enfim, às vezes dentro da própria cidade, a gente tem muito pouca troca, muito pouco contato uns com os outros, né? Então eu acho que esse evento ele foi importante para colocar esses pesquisadores em contato, né, para que a gente pudesse ver um pouco do que essas pessoas estavam produzindo e apresentar também o que a gente estava produzindo, né, justamente para isso, para ter um maior contato, para fortalecer laços, trocar referências. Então, assim, foi um evento muito significativo, que teve um apoio muito grande da comunidade acadêmica da UFJF. O pessoal foi, assistiu todas as palestras, enfim, teve uma troca realmente muito bacana. E nesse evento foram apresentados trabalhos não só sobre Juiz de Fora, né, e aí sobre Juiz de Fora a gente teve trabalhos sobre o Cine São Luís, o trabalho da Cristina, da Rosalie e do Gilberto, além do trabalho do Cinema do Borboleta da Valéria, o meu sobre o São Caetano, e além disso a gente teve trabalhos sobre outras cidades de Minas, né, Araxá, Patos de Minas, Varginha, Visconde do Rio Branco. Então, assim, foi uma troca muito boa, né? E a partir desse evento a gente resolveu organizar um e-book, né? Esse e-book foi publicado pela editora da UFJF no final do ano passado e foi um projeto assim que a gente pretende fazer novas edições, até porque a gente sabe que existem várias pessoas aí em Minas, ou pessoas de fora de Minas, mas que pesquisam sobre Minas, e a gente quer fortalecer essa rede de contatos. Então a gente acha que isso é fundamental. Né? É claro que veio a pandemia aí, agora que as coisas estão voltando, estão normalizando, mas é uma intenção fazer um próximo evento também. Então, eu acho que esses contatos aí se perpetuam e a gente vai formando novas redes.
Um dos seus pontos de pesquisa é o cinema na França. Para você, qual que é a maior diferença entre o cineativismo francês e o mineiro? Isso foi uma coisa que eu percebi durante o período que eu estava lá. Porque, assim, existem várias iniciativas, tanto do governo, e aí quando eu falo governo, eu não falo só o governo federal, mas também falo, por exemplo, os governos, as administrações departamentais, né, responsáveis pelos departamentos franceses, e também iniciativas privadas, né, que têm como missão preservar essas salas lá na França. E aí, quando eu digo preservar, eu não digo necessariamente manter em funcionamento como sala de cinema, mas preservar o prédio, né, a construção, e dar a ela uma finalidade é, cultural ou outra finalidade qual seja, mas enfim, que preserve aquele espaço, né? É, e assim, no Brasil é muito complicado a gente ver a gente ver isso, né? A gente não tem, por exemplo, um apoio público, né? Então, por exemplo, no caso específico de Juiz de Fora, em 2017, acredito que foi 2017, que foi quando o Palace encerrou as suas atividades, rolou um movimento muito forte, né, para que ele continuasse aberto, funcionando, enfim, ainda que não seja como cinema. Um dos líderes desse movimento, o Franco Groen, infelizmente faleceu há pouco tempo, mas a gente percebe que a gente não teve apoio do poder público, enfim, para manter esse local que foi tão importante para inúmeras gerações que viveram em Juiz de Fora. Então, eu acho que existe um pouco dessa questão, sim. Eu acho que falta apoio, sim, para que esses, esses locais sejam preservados. A gente sabe que esse é um processo que já começou, esse fim desses cinemas de rua é um processo aí que já vem há muitas décadas, né? Mas, enfim, falta um pouco uma conscientização nesse sentido. Você estuda também os cinemas de bairro. Tem diferença entre Hum. ir ao cinema no centro da cidade ou ir no bairro? Então, sabe que eu estava pensando sobre isso outro dia? Eu nunca fui em nenhum cinema de bairro de Juiz de Fora como frequentador, porque quando eu comecei a frequentar as salas de cinema, esses cinemas já não existiam mais. Então, eu estava refletindo sobre isso, né? Eu já visitei, enfim, as construções, os locais onde eles existiram, mas infelizmente eu nunca pude frequentá-los, né? Mas assim, é claro que apesar disso, a gente percebe que existem sim diferenças, algumas, né, no caso. E aí, quando eu digo diferenças, vamos pensar, por exemplo, primeiro em termos de arquitetura e decoração dessas salas, né? A gente tem, por exemplo, as salas do centro, né, que são salas mais luxuosas, com uma decoração mais imponente. Um grande exemplo disso aqui em Juiz de Fora, o Cine Teatro Central. Em bairros, por exemplo, a gente tem salas menores, por exemplo, no caso do Cine São Caetano, né? No primeiro Cine São Caetano, quando ele começou, não eram cadeiras, poltronas normais, eram bancos de madeira, como se fossem bancos de igreja. Então, assim, existe sim uma diferença nesse aspecto, né? Da estrutura da sala. Né? Uma outra questão que eu gosto de pontuar é em relação à programação dos filmes, né? As salas do centro são conhecidas como salas lançadoras, que são as salas que lançam primeiro os filmes que chegam, né? E as salas dos bairros são consideradas salas repetidoras, né? Que elas reprisam os filmes depois de 1, 2, 3 meses, né? Então, assim, em relação à programação tem essa também diferença. Em relação às audiências, também tem uma diferença grande, porque os cinemas nos bairros geralmente são voltados para a comunidade daquele bairro ou dos bairros ao redor. Né? Um trabalho que deixa muito claro isso é o trabalho da Valéria sobre o cinema do bairro Borboleta. Né? Então, assim, e os cinemas do centro, por exemplo, eles recebem pessoas dos mais diferentes regiões da cidade. Então, assim, tem sim uma diferença, né? No caso dos bairros, você, por exemplo, você sendo morador do bairro, geralmente o proprietário do cinema, os funcionários do cinema também são moradores dos bairros. Então, você tem acesso, você conhece essas pessoas,
Então, assim, tem toda uma diferença, assim, no caso, né, nessa questão das audiências também. Então, são algumas diferenças aí que podem ser pontuadas. Bom, eu percebo também uma grande diferença entre os cinemas de rua e os cinemas localizados no shopping, né. Na verdade, a questão do shopping tudo virou um comércio, né, então você tem toda uma estrutura pensada para o público consumir, né. Então você tem salas que estão extremamente padronizadas, elas têm vamos dizer assim, uma arquitetura totalmente padronizada, o que é muito diferente dos cinemas de rua, sobretudo quando a gente pensa nesses grandes palácios, né? Também tem a questão, claro, da chegada dos filmes, né? Que geralmente chegam primeiro nos shoppings, né? Principalmente esses grandes blockbusters, né? E tem uma questão aí sim. E aí eu queria comentar uma outra coisa, que eu também estava refletindo outro dia. Quando surgiu o Alameda, por exemplo, o Alameda era considerado o cinema de shopping de Juiz de Fora, né? E hoje o Alameda é como se fosse, por conta dos outros dois shoppings que surgiram, tanto no Independência quanto no Jardim Norte, o Alameda, guardadas as devidas proporções, ele está com uma programação diferente, ele teve que se adaptar a essa concorrência, né? Quase como um cinema de rua, se adaptando também, tentando passar uma programação diferente, enfim, fazer algumas exibições de filmes, por exemplo, de festivais, como o Varilux, que durante muito tempo funcionou bem no Alameda, esse ano está no Jardim Norte. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que eu estava refletindo outro dia sobre isso. Não sei se eu respondi bem a pergunta, gente. Respondeu sim, tá ótimo. Você explicou que você teve que fazer uma alteração de datas na sua pesquisa, mas por que que você escolheu fazer esse recorte de datas, né, de 1897 a 1912, para estudar a exibição cinematográfica aqui em Juiz de Fora? Certo. Bom, eu sou fascinado com o estudo desse primeiro cinema. É desses primeiros anos, né, da exibição cinematográfica no país. É um tema que muito me interessa. E, particularmente, me interessa bastante analisar a figura do exibidor itinerante, do exibidor ambulante, né, que são essas pessoas, né, que desbravadores dessa nova mídia, que eles circulavam, que iam de cidade em cidade, superando muitas vezes limitações técnicas, como a falta de energia elétrica, por exemplo, o uso e a manutenção dos equipamentos, acesso aos filmes, né, pessoas que tinham que pensar em formas criativas para atrair o público e divulgar as sessões. Então, essa figura do exibidor itinerante, para mim, é muito interessante. Eu gosto muito de estudar. E muitos exibidores itinerantes passaram por Juiz de Fora, né? Então, assim, me interessa descobrir quem eram essas pessoas, qual projetor que elas usavam, porque, por exemplo, muitas pessoas pensam que só tinha o cinematógrafo, né? O cinematógrafo dos irmãos Lumière, mas em Juiz de Fora, por exemplo, a primeira exibição foi com o Vitascope do Edison, e assim tivemos outros, como o Bipaiógrafo, enfim, é, outros projetores. Me interessa saber de onde que essas pessoas vinham antes delas chegarem a Juiz de Fora, para onde que elas iam depois que elas saíam daqui, e pensar também que exibidor itinerante, ambulante, não está tudo dentro do mesmo saco, vamos dizer assim, né? Existem diferenças aí desses exibidores itinerantes, grandes companhias, às vezes um profissional que só circulava por um determinado estado, pessoas que passavam pelo país inteiro. Então, assim, essa figura é interessante de estudar, eu acho bem bacana. E assim, uma outra questão aí é que eu acho muito importante a gente valorizar uma série de pessoas que foram importantes para a exibição cinematográfica em Juiz de Fora, mas que com o passar do tempo elas foram completamente esquecidas. E aí, por exemplo, vou citar alguns nomes aqui que tiveram uma importância muito significativa durante esse período, mas que são pouco estudadas. Por exemplo, Carlos Leal, Alfredo Amaral, Eurico Campinhos, Coronel João Evangelista, Diogo Rocha. Então, assim, são pessoas importantíssimas durante essas primeiras décadas do cinema em Juiz de Fora, mas que não são
estudados. E para além disso, né, porque eu escolhi esse recorte temporal, né, tem uma questão aí que, ao contrário das pesquisas em torno da produção de cinema no Brasil, são ainda muito escassas as investigações sobre a história da exibição no Brasil. Então, nesse universo que por si só ele já é muito restrito, os levantamentos que existem sobre esse período, né, esse período inicial, esses primeiros anos, são ainda mais escassos. E quando esses levantamentos existem, eles são voltados para as capitais e para as grandes cidades, Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre. Então, assim, trazer um pouco desse recorte para Juiz de Fora, uma cidade de médio porte, é super importante, super fundamental. Então, é muito interessante. E tem uma outra questão aí que eu queria comentar também, que eu sou aficionado por arquivo. Eu adoro entrar no arquivo, pegar os jornais, os documentos, ler, descobrir, rever as informações que muitas pessoas antes colocaram nos seus trabalhos, porque tem um problema grande, eu acho, e em pesquisas, né, sobre a história do cinema, que as pessoas simplesmente reproduzem as informações dadas por quem veio antes. E elas não vão nos arquivos para checar isso. Então, assim, por conta disso, tem muitos erros que a gente vê nessas pesquisas que são produzidas. E eu acho importante, tem que ir para o arquivo, dar trabalho, muito trabalho. Durante essa pandemia foi difícil, muito difícil, porque os arquivos fecharam. E, assim, mesmo quando eles foram reabertos, tem toda a questão de agendamento, de que só pode ir uma pessoa por vez, enfim. Então, assim, foi um processo muito difícil, né, mas muito prazeroso, né? Está sendo ainda, né, porque ainda não terminei de fato. Espero defender agora, no final do ano, a minha pesquisa, mas foram esses principais motivos que me fizeram, durante essa troca doida que foi, focar nesse período. E você tem um trabalho sobre o Cine Caetano aqui em Juiz de Fora. E esse cinema, ele não é assim muito conhecido pelas pessoas. Tem algum motivo específico de você ter estudado? Sim, não era conhecido nem por mim, na verdade. O que que acontece? Uma vez eu estava num consultório médico, esperando para ser atendido, e peguei uma revista que estava lá, que eles deixam para os pacientes lerem, uma revista Em Foco, chama Em Foco, é uma revista de circulação local, né? E tinha uma matéria de um historiador, Roberto Dilli, sobre os cinemas de Juiz de Fora. E aí, na matéria, ele citava que havia existido no bairro Ladeira, na rua Maria Perpétua, um cinema chamado São Caetano. E aí aquela informação na hora me chamou a atenção, porque o meu pai, a família do meu pai, ela foi criada nessa rua, nesse bairro, e eu nunca soube que ali havia existido um cinema. Pedi para levar a revista para casa e imediatamente eu fui questionar meu pai sobre isso. Minha tia ainda mora lá nessa rua, sobre a existência desse cinema, né, do Cine São Caetano. Ele falou que de fato havia existido esse cinema, me apresentou ao filho do antigo do proprietário, né? E esse cinema era localizado num local onde hoje é uma oficina mecânica. Você passa na porta, você nunca é capaz de dizer que ali existia um cinema de, por conta do estado do prédio, né? O Ladeira é hoje um bairro, ele era um bairro na época, na década de 60, né? Final da década de 50 e início da década de 60, que foi quando esse cinema existiu. Ele era um bairro que contava com várias indústrias, sobretudo malharias. Então, diariamente circulavam pelo bairro uma grande quantidade de pessoas. E hoje o bairro ele possui muitos imóveis abandonados, em péssimas condições. Então, assim, essa pesquisa é uma forma de ajudar a contar a história do bairro, de que ele nem sempre foi daquela maneira, né? E assim, levantar essas memórias desses frequentadores, levantar a história do estabelecimento, de por que que ele foi criado, de por que que ele fechou. Então, assim, foi um motivo assim pessoal, uma ligação, por conta dessa ligação da minha família com o bairro, e acabou gerando esse artigo que está no e-book, História de Cinema de Rua de Minas Gerais.
E é interessante pontuar também que quando a gente faz o levantamento das pesquisas existentes sobre salas de cinema em Juiz de Fora, existe sim as pesquisas sobre alguns cinemas do centro, claro, e de alguns bairros, mas não existe nenhuma pesquisa sobre cinemas localizados, e aí eu uso uma expressão que é do lado de lá do Paraibuna, zona leste de Juiz de Fora, que contou também com algumas salas de cinema ao longo do século XX, não tem nenhuma pesquisa sobre isso. Então, de certa forma, a pesquisa de São Caetano foi também para iniciar uma outra pesquisa maior, que eu tenho interesse também de dar continuidade, sobre esses cinemas da Zona Leste, por exemplo, o Real, no Bonfim, ou um cinema que existiu também no Mano Honório. Então, assim, eu tenho interesse de levar e de dar continuidade a essa pesquisa desses cinemas de bairro que existiram na Zona Leste da cidade, do lado de lá do Paraibuna, né? Muito obrigada pela participação, Rian, e a todos que nos acompanham, nos vemos no próximo Papo de Cinema. Eu que agradeço, Maria Clara. Obrigado mesmo.